Boa tarde, Rogério. Gostaria até de perguntar do jogo, das nuances do jogo. Eu vim preparado para perguntar sobre isso, mas assim, a minha opinião e assumo o que eu estou falando. Quando um árbitro interfere no resultado da forma que, para mim, ele interferiu, brigando com a imagem, brigando com o que passou no telão para o estádio todo, para você que trabalha a semana toda, pensa, vê jogo, analisa, monta toda a estratégia e vê sua estratégia ruir por um erro que não depende de você. O quanto isso te incomoda e o quanto isso interfere na sequência da sua percepção do próprio jogo? Bom, primeiro, com relação ao jogo, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo onde nós dominamos, onde nós tivemos a oportunidade de chegar muito próximo ao gol, mas eu acho que faltou um pouco de ambição para a gente ganhar o jogo. O erro do árbitro ele é crucial, determinante para que o Grêmio vença. Mas nós podemos ainda conseguir coisas melhores, eu acho que dentro de uma partida, se a gente tiver um pouco mais de ambição de fazer gol, de finalizar, de chutar. A gente não pode esconder também nossas deficiências ou a que a gente podia ter feito de melhor até chegar ao erro do árbitro. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer para você o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem e volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa. É o mesmo árbitro do Sport, né, contra o Palmeiras, é o mesmo árbitro da vitória do próprio Grêmio contra o Santos aqui. Nós já conhecemos bem e é triste ver a arbitragem brasileira se submeter, porque eu sempre falo que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar, né? Mas no momento que para o jogo e você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, e vai ao VAR, olha, volta e mantém, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave que provavelmente daqui a 1 ou 2 dias, também não sei, porque a CBF também já não sabemos mais nada, nem direito de quem está em eleição, quem é eleito, quem não é. Então assim também está uma bagunça grande, tanto que nós solicitamos uma mudança de jogo para o São Paulo, contra o São Paulo, pela parte fisiológica mesmo, pelo desgaste que o time está tendo, e não atenderam a gente porque deram prioridade à grade de programação de TV. Então não tem nem para onde você recorrer mais. Chegou num ponto que não tem mais para onde recorrer. E o erro de arbitragem existiu no momento que ele dá o pênalti. Mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí já é uma outra palavra que nós vamos ter que ver o futebol brasileiro por onde está. Depois que ele vai ao VAR, deixa de ser um erro, passa a ser uma coisa um pouco mais grave. Rogério, você falou sobre ambição agora há pouco, e primeiro tempo o Bahia foi muito bem, né? Teve muitas chances claras e perdeu muitos gols. Você acha que isso foi o fator preponderante para que hoje o time não conseguisse pelo menos sair aqui com um ponto, né? Diante das oportunidades que surgiram, e aí logo após o gol do Grêmio, conseguiu sair um pouco mais no segundo tempo também. Você acha que essa questão da definição do Bahia pesa bastante no dia de hoje? Acho que sim, acho que nós poderíamos ter vencido o Grêmio no primeiro tempo. Eu já falei na entrevista, antes de vir para cá para o jogo, de tudo que seria da arbitragem. Vocês estão lembrados no último jogo contra o Paysandu, de como seria. Mas nós temos que aprender a vencer também esse tipo de gente que vem apitar. Faz parte do jogo, o Grêmio fez pressão por erros ou não que existiram em jogos anteriores, por questionamento deles. Mas nós tínhamos que estar preparados para isso também. E nós tivemos muito bom controle de jogo, chegamos com muita bola pela linha de fundo, com cruzamentos na frente da área, rasteiro, bola para trás. E aí depois que você toma o gol de pênalti, aí acho que a gente se desesperou um pouco, começou a cruzar muita bola na área, deixou de ter tanta jogada construída, acho que o Grêmio aí também baixou as linhas, ficaram bem próximas lá embaixo, defendendo, dificultou um pouco mais, porque enquanto estava 0-0 o Grêmio precisava tentar fazer o gol. E aí deixou bastante espaço para se jogar entre linhas. No momento que eles fizeram o gol, baixaram suas linhas, o que dificultou a gente entrar por dentro. E aí nós começamos a cruzar muita bola e nós não temos nenhum 9 assim. No final ainda deixamos o David mais um pouco na área, mas nós não temos um 9 de cabeceio, de ponto forte de cabeceio. Então, eu acho que nós podíamos ter sido mais incisivos, mais precisos, para que no momento que o árbitro fosse fazer o que ele fez, dentro do campo de jogo, a gente já tivesse com uma vantagem no placar, tivesse numa melhor situação. Porque nós dificilmente encontraremos um time tão, achei, nervoso e com uma situação tão boa para vencer dentro do Campeonato Brasileiro como foi o Grêmio. Então nós temos que aprender a dar valor às oportunidades que aparecem. Se nós quisermos ser um time de G4, de G6, nós temos que saber enfrentar situações como a de hoje de maneira melhor.
assim, triste, porque era um jogo com uma oportunidade real, diante da circunstância que o Grêmio está vivendo. Era um jogo com uma oportunidade real de sair com 3 pontos, de acabar em terceiro lugar, ao menos o início da rodada, e com certeza estar entre os 5 primeiros colocados. Jogamos fora essa oportunidade. Primeiro, precisamos de um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de desejo de vencer jogos, impor isso dentro do campo de jogo, e a segunda parte vai ao que o árbitro fez, que não é considerado um erro. Isso que ele fez não é erro. É uma outra palavra que tem que ser usada para o que ele cometeu hoje aqui. Ô, Rogério, você falou da questão do Bahia aproveitar os momentos no jogo e até para poder vencer. Como levar de lição o jogo de hoje, já que vai ser uma atmosfera, acredito, totalmente diferente na quarta-feira, com uma torcida internacional apoiando do início ao final, para o Bahia saber aproveitar esse momento? Olha, eu acho que quarta-feira é um jogo por si só mais difícil, como você falou, por momentos distintos que as equipes têm, porque provavelmente vai estar cheio o estádio. Não é um jogo de tabela de campeonato, é um jogo decisivo, é o último jogo. Nós vamos ter que jogar e ter mais poder de assertividade, mais poder de decisão na hora que as oportunidades aparecerem. Acho que apareceram muitas para a gente, muitas situações, se não aquela última finalização, mas a bola para chegar do lado da área, bola para trás, bola cruzada de maneira melhor, escolher melhor a maneira de finalizar, porque não serão, acho que, tantas oportunidades como foi no dia de hoje. A atmosfera, como você falou, é completamente distinta, mas temos a oportunidade. Nós temos que jogar para vencer, como a gente sempre vem, como jogou hoje aqui, para vencer. E ter mais competência, ter mais ambição e ver que é possível passar. É difícil? Claro que é difícil, mas é completamente possível. E lembrando o árbitro de hoje, que ele ainda teve a ajuda do VAR, né? O VAR chama ele e diz: filho, você está fazendo vergonha aqui hoje, você vai continuar a insistir? E ele insiste. Então tem auxiliares, bandeira muito bom, os dois lados são bons, poderiam chegar, dar um toque para o árbitro, mas o que passa com Arleu, né? Como é o nome dele? Bruno Arleu. É um caso que não é de erro. Isso eu posso garantir, porque erro você olha na TV, vê e corrige, se dá oportunidade. O caso dele não é esse. Rogério, vejo você muito indignado com o resultado e principalmente com a atuação do Bruno Arleu e com justiça, mas buscando falar um pouquinho mais da partida, queria que você falasse um pouco mais sobre das suas mudanças ao longo desse segundo tempo, especialmente a última, quando você coloca o Arias, que retornou de lesão, e você pode até comentar sobre essa importância do Arias retornar a ser uma peça para você utilizar, quando você coloca o Arias e puxa o Kaique um pouco mais por dentro. Não sei se o Caulinho chegou, sentiu ou cansou e pediu para sair, Não. mas queria que você falasse um pouco sobre essas substituições, por favor. Nós tentamos dar um pouquinho mais de amplitude com Arias e com o Iago, trazendo Pulga e Kaique um pouco mais para dentro, com a construção do Juba virando terceiro homem de meio, né? E construir apenas com 2 zagueiros, mais goleiro, que a gente faz normalmente com 3, usamos os 2 zagueiros e sabíamos que o Grêmio já não atacaria mais tanto nesse posicionamento. O Caio, hora ou outra, entrava para fazer a saída, então assim, ter 3 homens no meio, com mais os 2 pontos que viessem para dentro, são 5, com mais o William dentro da área, e com os laterais, ao invés de Pulga com o Kaique por fora, fazer com Pulga e Kaique um pouco mais por dentro, ora Iago, ora Pulga por dentro e por fora, e Kaique sempre por dentro, com Arias passando. O Arias treinou muito pouco com a gente nesse tempo, mas o Gilberto também veio voltando de lesão, os dois praticamente voltando de lesão, e nós tentamos manter a amplitude do campo com a entrada do Arias no lugar do Gilberto, ao invés de construir a 3 e gastar um homem a mais, tentar só com 2 jogadores, com 2 zagueiros. Depois botamos o David para dentro da área, no finzinho, nos últimos minutos, para tentar, em alguma bola cruzada, ter a chance do gol. Mas a verdade é que não fomos tão organizados, não produzimos tanto na parte final assim do jogo. O que nós tivemos de bom foi o primeiro tempo todo muito bem jogado, mas pouco ambicioso no sentido de fazer gols e finalizar, especialmente na entrada da área. Isso nós precisamos de mais, porque se a gente acha que a gente pode estar lá em cima, não se joga fora jogos como esse, diante do nervosismo, diante da insegurança que o Grêmio tinha dentro do campo de jogo. Rogério, tudo bem? Rogério, palavras como ímpeto, desejo, ambição, elas fazem parte de um conjunto que está hoje muito protagonista no futebol, principalmente no coletivo, que são os perfis comportamentais. Tua equipe tem um conjunto muito forte no fator mental. Num jogo onde a transpiração venceu a inspiração, o que tu leva desse jogo como lição para quarta-feira?
Eu acho que nós temos primeiro um grupo fantástico de trabalho no dia a dia. Caras que são, assim, como pessoas, são amigos, parceiros. Eu acho só que nós temos que se revoltar um pouco mais com decisões de arbitragem como essa dentro do campo. E nós temos que criar oportunidade e acreditar de fato que é possível vencer, porque estava provado. Na verdade, tudo que nós falamos depois da entrevista aconteceu hoje. O árbitro tentou de todas as maneiras. Depois que ele deu os acréscimos, ele foi lá, atendeu o goleiro no chão, voltou, trouxe a bola para trás. Ele gastou todo o tempo de acréscimo que ele deu conta, porque a gente acha que o jogador faz cera, né? Que o goleiro faz cera, né? O goleiro nem está ali dentro do campo, ele é de acordo com o que o árbitro deixa. Às vezes o árbitro faz cera. O árbitro arranja um jeito de manter o jogo naquilo. Isso é muito comum. Vocês podem não querer falar sobre isso, mas tem árbitro que ajeita o jogo da maneira, conduz o jogo da maneira como ele quer. E esse foi um caso. Ele deu 2 minutos a mais de acréscimo. Ele gastou os 2 minutos. Não, ele deu 9, mais 2 depois dos 9. E ele gastou aqueles 2 com a caída do Volpi, que eu acho que não acho legal, mas é legítimo, não tem. Então ele veio, gastou, foi na área, voltou, trouxe marcação para trás. Ele fez tudo, foi conivente. Ele conseguiu dar uma expulsão para o jogador antes do meio-campo. O cara não tinha condições, ele estava tão cansado que ele não ia nem conseguir chegar até o gol. Ele já tinha desistido quando o cara dá um puxãozinho na camisa, mas ele deu. O problema não é da expulsão, porque ele sabia que ele ia no VAR. Bom, diante do que ele fez no gol, também ele poderia ir lá e manter a expulsão, claro, também tem isso, né? Mas o cara do VAR ajudou muito ele hoje. Eu nem sei quem era que estava no VAR, peço desculpas, mas ajudou bastante ele. Mas o tempo que ele gastou do VAR era o tempo que precisava para esfriar o jogo. Então, assim. A CBF se preocupa com os 8 segundos do goleiro em reposição. É tiro de meta, ninguém se preocupa com nada. E com o árbitro, deveria dar uma pesquisada no árbitro para ver como é a condução do árbitro de um jogo. Então, assim, mas para quem já fez o que fez nesse ano, já foi afastado do jeito que foi afastado nesse ano e volta, um afastamento a mais, um afastamento a menos, não sei se apitar da maneira correta é o que dá melhor resultado no Brasil. De hoje para quarta, nós temos que ser mais incisivos, mais assertivos. Podemos fazer uma mudança ou outra para o jogo de quarta-feira, porque se nós controlarmos da maneira como nós controlamos o jogo, que acho que é muito difícil, acho que é um jogo diferente, é uma atmosfera diferente, uma situação diferente que cada equipe se encontra, já vai ser fantástico, mas nós temos que ter um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de assertividade na hora que apareçam as oportunidades, como apareceram no dia de hoje. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Gia Soares, da Rádio Guaíba, aqui de Porto Alegre. Qual vai ser a postura do Bahia na quarta-feira para essa decisão? Vai atacar o Inter porque tem que vencer o jogo, mesmo com o Beira-Rio lotado. Vai ter o retorno do Jean. É praticamente a equipe que jogou hoje com o retorno do Jean e a postura vai ser atacar o Inter na quarta-feira? Bom, a equipe nós vamos definir até quarta-feira, qual a equipe que vai jogar, e a postura nossa é igual praticamente em todos os lugares. Logicamente que vai de acordo com o adversário, do que a gente consegue se impor em cima do adversário. Se o adversário conseguir se impor em cima da gente, é mais difícil, claro. Mas o intuito de jogo é ter a bola, jogar, como foi hoje o primeiro tempo contra o Grêmio, e tentar estender pelo máximo de tempo possível isso no campo de jogo. Essa é a característica do Bahia. O Bahia joga da mesma maneira dentro e fora de casa. A única coisa que dentro de casa consegue, pelo apoio da torcida, para conhecer o gramado, consegue resultados melhores em tese do que fora de casa. Mas, repito, é um jogo difícil, complicado, grande, só um brasileiro passa e nós vamos lutar pela última oportunidade que a gente tem. É muito simples. É um jogo, resultado que não é comum, o Inter perder dentro de casa. Não é comum, mas nós temos a oportunidade e vamos jogar solto como a gente costuma fazer, em prol e com objetivo, mesmo se a gente tivesse um empate a nosso favor, jogaríamos da mesma maneira, objetivando fazer o gol.